isso aí, moçada, estamos aqui de volta. Olha só, professor JR com a parte ligada a PG, progressão geométrica. A PA, pessoal, é um tipo de padrão numérico no qual, de um termo para o outro, você sempre soma uma constante. Você soma sempre o mesmo valor. Mas existe outro padrão numérico conhecido como progressão geométrica, que, nesse caso, de um termo para o outro, você sempre multiplica por uma constante, que é o caso aqui, ó. Você pode observar que de 1 para 2 multiplicou por 2, de 2 para 4 multiplicou por 2, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 8 dá 16 e assim por diante. Ou seja, o próximo termo, o cara já logo observa que é o seguinte, vai dar 32, 2 vezes 16. O próximo, 64. E assim sucessivamente até onde você quiser. Aqui já é um caso até né, é a mesma situação, já só com um pouquinho diferente no aspecto ligado ao seguinte, observem. De 18 para 6, o cara diminuiu, professor. Sim, reduziu. Mas você pode observar que, na verdade, o cara pensa assim, olha, dividiu por 3 consegue 6, dividiu por 3 consegue 2. Então, sempre dividindo por 3, o pessoal ligado à progressão geométrica, para estudar peça, tem que pensar da seguinte maneira, tem que multiplicar por uma constante. Então, aqui você está multiplicando por 1/3. 1/3 de 18 dá 6. 1/3 de 6 dá 2. 1/3 de 2 dá 2/3. 1/3 de 2/3 dá 2/9 e assim por diante. Até o infinito, pessoal, até onde você quiser. Né? Então, é também uma progressão chamada de geométrica. Então, existe sim o seguinte, aqui você sempre multiplica, você sempre vai multiplicar por 2 para conseguir o termo da frente. Aqui você sempre vai multiplicar por 1/3. Então, você tem que pensar num padrão de tal modo que você vai multiplicar por um valor para conseguir o termo da frente. Eu penso, mas como é que eu extraio, consigo essa razão, né, que é chamada razão da PG? Ora, é só você pegar um termo e dividir pelo anterior. 2 dividido por 1 dá 2, 4 dividido por 2 dá 2, 8 dividido por 4 dá 2 e assim por diante. Ora, ao dividirmos, olha, 6 por 8, pessoal, olha lá, ó, se você divide 6 por 8, você pode observar que ao simplificarmos dá 1/3. Se dividirmos 2 por 6, ao simplificarmos em cima e embaixo por 2 também dá 1/3. Então é só você pegar um termo da frente e dividir pelo anterior. Você consegue automaticamente a razão da sequência conhecida como progressão geométrica. Então a PG. Então uma PG para nós, pessoal, é uma sequência em que você tendo um termo, você consegue o termo da frente, o termo seguinte, multiplicando por uma constante, que aqui nós temos o hábito de usar a letra Q de quociente. Então, na verdade, é uma, né, que você pega o termo da frente e dividir pelo anterior, quer dizer, o quociente entre o termo da frente e o anterior dá a constante. Então, na verdade, o A2 é igual a 1 multiplicado por essa constante. O A3 é igual a 2 multiplicado por essa constante. Então, você sempre multiplica por essa constante para conseguir o termo subsequente. Então, na verdade, se eu tiver no enésimo termo, com aquela notação, um nome meio estranho, né? O enésimo termo, para conseguir o termo da frente, que é o enésimo mais 1, você multiplica o anterior por uma constante. Então, esse termo aqui da frente é igual ao anterior multiplicado pela razão chamada de Q. Então, esse padrão aqui é conhecido como padrão geométrico ou progressão geométrica. Aqui nós temos uma progressão geométrica, ou chamada muito vulgarmente de PG, ou naquela na qual nós temos o seguinte, o primeiro termo, gente, o primeiro termo é 1, e a razão, pessoal, é 2, que eu estou sempre multiplicando por 2. Essa PG aqui também é uma PG na qual nós temos o primeiro termo igual a 18, olha lá, o primeiro termo é igual a 18, e a razão, pessoal, é 1/3. Pega um termo e divide pelo anterior. Então dá 1 sobre 3. Então você sempre multiplica por 1/3 para conseguir o termo da frente. Notem que essa PG aqui, ela, na medida que os termos vão se distanciando aqui do primeiro, ela vai aumentando. Aqui ele vai diminuindo. E essa aqui, por exemplo, reduz. E se você pensar num termo muito lá na frente, você pode observar que sempre que multiplicar por 1/3, o resultado vai ficando menorzinho, então ele vai tendendo a zero, que é uma outra característica também bastante importante. Para as PGs, pessoal, existem duas fórmulas que são importantíssimas para resolver os exercícios, chamado de termo geral
o termo geral, assim como na PA, aqui o termo geral reflete a característica da PG, que é o quê? O AN é igual a 1 vezes a razão elevado a n menos 1. Então é um caráter multiplicativo. As PAs têm caráter aditivo, né? Então, na verdade, você tem lá sempre somando uma constante. Na PG não, ela sempre multiplica. E a soma dos n primeiros termos. Então, na verdade, a soma dos n primeiros termos da PG é uma fórmula que, na verdade, o aluno tem que se aplicar um pouquinho mais para decorar essa fórmula. Ela é uma fórmula um pouco mais complicada de você guardá-la, então tem que realmente entender como é que funciona o processo, que é o primeiro termo multiplicado pela razão aqui, pessoal, elevada a n menos 1 sobre q, que é a razão menos 1. Então, você pode observar que é uma fórmula um pouquinho mais, vamos dizer, laboriosa. Notem que nós temos q elevado a n menos 1 e aqui q menos 1 dividindo. Né? Você não pode simplificar ninguém, você tem que primeiro operacionalizar com a potência. Então, primeiro termo vezes q elevado a n menos 1 dividido por q menos 1. Então, temos as duas fórmulas mais importantes. E o professor dentro de sala de aula, logicamente, vai fazer uma forma de estabelecer esse contato com vocês, até mostrar como é ou da onde vêm essas fórmulas. Tá? Eu vou colocar aqui no próximo vídeo algumas aplicações dessa forma. Vamos lá então com a aplicação de progressão geométrica. Uma aplicação clássica é voltada justamente àquele modelo de reprodução bacteriana. Imagine só com uma pequena bactéria, pessoal, que se reproduz mitoticamente aqui, vamos colocar dessa maneira, né? No primeiro instante nós temos uma bactériazinha. Depois de um ciclo reprodutivo, você pode observar que eu tenho duas, elas biparticionam, separo em duas. Cada uma delas, depois do segundo ciclo reprodutivo, ela biparticiona, cada uma delas, formando 4. No próximo ciclo, cada uma dessas aqui, pessoal, ó, vai se dividir em 2, formando 8. E depois 16 e assim por diante. Tendo um padrão de crescimento que a gente chama de geométrico, ou seja, obedece uma PG. Observem que nesse caso aqui, olha só, num primeiro instante, nós temos uma bactéria, depois nós temos 2, depois nós temos aqui exatamente 4, depois 8, bom, depois eu vou ter 16, e observe que a cada ciclo reprodutivo que ocorre, ela dobra de quantidade. Depois de um ciclo, depois de 2 ciclos, depois de 3 ciclos, depois de 4 ciclos reprodutivos e assim sucessivamente. Aí a pergunta é, pessoal, por exemplo, depois do 10º ciclo, de reprodução, quantas são as bactérias que nós teríamos nesse modelo aqui? Ora, você pode observar nitidamente, pessoal, que isso aqui pertence a uma progressão geométrica. Por que pertence a uma progressão geométrica? 2 dividido por 1 dá 2. 4 dividido por 2 dá 2, 8 dividido por 4 dá 2. Então, com certeza, sempre que você vai conseguir um termo da frente, você multiplica por uma razão, você multiplica por 2. O primeiro termo dessa sequência é 1, iniciou-se com uma bactéria apenas. Ora, observa bem que eu perguntei depois do 10º ciclo. Ó, o segundo termo, depois de transcorrido um ciclo. O terceiro termo, o quarto aqui, que é exatamente o 4, depois de 2 ciclos reprodutivos. O A4 aqui, gente, que é o 8, depois de 3 ciclos. Depois de 10 ciclos reprodutivos, na verdade, o que nós queremos determinar é qual é o valor de A11, né? Que aí, no termo A11, ocorreram 10 ciclos reprodutivos para chegar nele. Quer dizer, ela biparticionou aqui exatamente 10 vezes. Na primeira vez eu saí do primeiro termo, olha lá, do primeiro termo para o segundo termo, que aqui é a quantidade de bactérias. Depois de 2 ciclos eu consegui o terceiro, né, o termo 3, quer dizer, está aqui nessa coluninha, você tem 4 bactérias, olha lá, o terceiro termo. O quarto termo que eu não desenhei, mas seriam 8 bactérias, depois de 3 ciclos reprodutivos, e depois de 10 ciclos reprodutivos, é o termo A11. E o A11, pessoal, segundo exatamente essa fórmula aqui, que é o termo geral, é dado por A1 vezes a razão
elevado a 11 menos 1, né? Agora, só substituir. O A11, então, pessoal, o 11º termo, nós temos quantas bactérias envolvidas aí? A primeira bactéria, está aqui, olha só, 1, que é 1, né? Antes, né? Quer dizer, o início, o valor inicial, o A1 é 1, vezes a razão, que é 2, elevado à décima. A razão é 2, que sempre multiplica por 2. Então, o A11, pessoal, o termo A11, que é depois de 10 ciclos reprodutivos, é 2 elevado à décima, que é muito conhecido como 1024. Bastante conhecido esse número, cai bastante nessas provas, então, na verdade, um modelo de ciclo reprodutivo. Então, com certeza, 1024 bactérias. Então, tá lá, ó, né? Então, padrão conhecido como progressão geométrica. Razão 2, seguimos aí até o valor lá, né? Galera, então, exatamente depois de 10 ciclos, 1024 bactérias. Bacana a questão, então, na verdade, é um modelo bastante comum, por isso que o pessoal tem hábito de falar que algumas populações crescem em progressão geométrica, né? Na verdade, significa que ela cresce rápido. Só para se ter uma ideia, depois, por exemplo, pessoal, vamos colocar aí 20 ciclos, vou colocar 20 ciclos, 20 ciclos, né? Se você colocar 20 ciclos, na verdade você teria que conseguir, pessoal, só para chamar a atenção de vocês, ó, depois de 20 ciclos, você tem que conseguir o 21º termo dessa sequência, depois de 20 ciclos. Então é o A1, olha lá, ó, vezes a razão, elevado a 21 menos 1. 21 menos 1 é 20. Pessoal, esse negócio aqui dá bactéria pra caramba, aqui o primeiro termo é 1, olha lá, ó, vezes a razão, que é 2 elevado a 20. Só que 1 multiplicando não altera nada, né? Só que 2 elevado a 20, pessoal, é a mesma coisa que 2 elevado a décima elevado ao quadrado, né? Porque 2 vezes 10 dá 20. Então é 1024 ao quadrado. E 1024 ao quadrado, que é 2 elevado a décima, pessoal, esse resultado é mais de 1 milhão. Observe que depois de 20 ciclos, né? Depois de 20 ciclos reprodutivos, na verdade você teria aí, olha só, mais de 1 milhão de bactérias. Supondo, por exemplo, cada ciclo desse fosse, por exemplo, de, sei lá, digamos, 2 minutos cada um desses ciclos, a cada 2 minutos ela biparticiona, na verdade depois de 40 minutos, pessoal, você teria mais de 1 milhão de bactérias. Ah, pessoal, mas depois de 30 minutos vai ser mais de 1 bilhão, porque vai aparecer aqui 1024 elevado ao cubo, por exemplo. Então a quantidade, né, a forma de se reproduzir né, digamos, desses seres microscópicos é realmente algo que realmente muito rápido. Beleza? Um bom exemplo aí de aplicação das PGs. Senhores, vou mostrar mais um exemplo aqui de aplicação de PG. Certa vez assisti um filme que na verdade dizia lá uma história que um pai resolveu fazer o seguinte, falou para sua filha, olha, minha filha, no primeiro dia do mês eu vou te dar 1 centavo. 1 centavo, pessoal, tá lá, ó. No segundo dia do mês, eu vou te dar 2 centavos. No terceiro dia do mês, vou te dar 4 centavos. Depois, vou te dar 8 centavos e assim por diante, pessoal, até o 30º dia do mês, ou seja, nos 30 dias. Então, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto mês e assim por diante. Vai até o 30º mês, no qual ela vai receber lá uma determinada quantia em centavos, né? Até o 30º mês, 30 dias do mês. E agora pensa comigo, será que essa quantia é grande ou pequena, né? Você pode pensar, pô, professor, mas 1 centavo, isso é uma moedinha, 1 centavinho. No primeiro dia, 2 centavos apenas. Quer dizer, a pessoa talvez imediatista vai pensar, poxa vida, não, mas o valor o valor é pequenininho, na verdade é uma quantidade muito pequena de dinheiro até o final do mês. Pessoal, esse negócio dá uma quantidade enorme. Na verdade, esse padrão aqui, como ele obedece uma progressão geométrica, uma PG, você vai observar o seguinte, note, olha lá, ó, no primeiro momento aqui, na verdade, né, o primeiro termo dessa sequência é 1 centavo. Mas a razão dessa PG é 2, pessoal, olha só.
você pode observar que de um termo para o outro, você sempre multiplica por 2. 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 8 dá 16. E só para vocês terem uma breve noção do quanto isso eventualmente pode ser grande, pessoal. Olha só, vocês podem observar que no último mês do ano, o 30º mês, no 30º dia, na verdade lá no dia 30 do mês, na verdade a quantidade de dinheiro que ela vai ter em mãos é o primeiro termo, a razão, pessoal, é elevada a 30 menos 1. Então no A30, na verdade nós temos o primeiro termo, que é A1, vezes a razão elevada a 29. Então você pensa comigo, olha, o primeiro termo é 1, né, 1 centavo, vezes a razão, que é 2, porque dobra a cada dia que passa, elevado a 29. Então, no 30º dia do mês, na verdade, dá 2 elevado a 29. Só para vocês terem uma noção do tamanho desse valor, eu resolvi utilizar aqui uma calculadora científica, e ela vai nos dizer o seguinte, que 2 elevado a 29, pessoal, dá exatamente aqui, ó, dá lá, o valor exato disso aqui, dá lá, ó, 68, 70, 912. Então, pessoal, marcando aqui, ó, na verdade, olha só a quantidade de dinheiro. E agora eu faço e ressalto. Isso só no 30º dia, só no último dia, fora os demais. São 536.870.912 centavos. Aí você fala, poxa, mas se são centavos, quanto é que seria isso em reais? Então, eu vou colocar uma vírgula aqui, ó, para justamente você ajustar. Se era centavos, então, na verdade, isso aqui era centavo. Então, eu peguei as duas casas decimais, então são 12 centavos. Agora, o resto é tudo real, em reais. Então, eu vou colocar aqui, ó, um pontinho depois de 3 e mais outra aqui. Só pelo último dia, pessoal, é em torno de R$ 5.368.709,12. É uma baita numa mesada. Mas observe que eu comecei com 1 centavo. No segundo dia, 2, depois 4, depois 8 e assim por diante. Então, cuidado, né? Na verdade, essas sequências, elas crescem com uma velocidade muito grande. Aí você pode me perguntar, poxa, professor, quanto é que ela teria aproximadamente? Eu vou colocar de forma aproximada, que eu vou usar somente essa aproximação aqui, ó. 2 elevado a 30 igual a 10 elevado a 9. Então, se você usar uma calculadora como aquela que eu mostrei, vocês vão ver que 2 elevado a 30 é maior do que 10 elevado a 9. Mas eu vou aproximar por aí por 1 bilhão. Então, observe bem, se eu quiser saber quanto ela ganhou no mês inteiro, eu teria que somar 1 centavo, mais 2 centavos, mais 4 centavos, mais 8 centavos, e eu então teria que somar os 30 termos dessa sequência, que é o primeiro termo vezes a razão elevada a 30 menos 1 sobre a razão, pessoal, menos 1. Então, eu estou usando a soma dos n primeiros termos, eu estou somando os 30 primeiros. Então, eu estou usando essa fórmula aqui, ó. Então, as duas fórmulas que realmente auxiliam nesses exercícios de PG. O primeiro termo é 1, tá lá, o primeiro termo é 1. A razão, pessoal, é 2 elevado a 30 menos 1. Isso dividido por 2 menos 1. Ora vista, pessoal, olha só. Observe que o resultado, 2 menos 1 dá 1. Dividir por 1 não altera nada. Multiplicar por 1 também não. Então, a soma desses 30 primeiros termos aí é 2 elevado a 30 menos 1. Vocês vão de convir comigo que o número 2 elevado a 30 é um número bem grande. Menos 1 centavo a mais, 1 centavo a menos nisso, pessoal, olha, não vai fazer muita diferença não. Essa que é a verdade. Então, esse número aqui é bem próximo de 2 elevado a 30, que, por sua vez, tem como aproximação 10 elevado a 9. Então, esse número aqui seria bem próximo de 10 elevado a 9. E 10 elevado a 9, pessoal, são aqui, ó, o 1 acompanhado de 9 zeros. Então, o resultado no final, pessoal, de um mês seria de 1.000, milhão, bilhões. Então, de 1 bilhão de centavos. Você vai falar, pô, mas o que seria isso em reais?
Você tira essas casinhas aqui, ó, 2 casinhas. Tirando essas 2 casinhas, pessoal, você teria lá, ou terá, né, 10, vou aproveitar esse zero aqui, ó, com 2 grupinhos de 3 zeros. Tá lá, ó, vírgula 00. Então, essa menina teria uma mesada de aproximadamente 10 milhões de reais por mês. Seria uma baita na mesada. E observem, começou com 1 centavo. 1 centavo, quer dizer, é realmente um padrão que cresce com uma velocidade enorme. Não se esqueçam, progressão geométrica, você sempre multiplica para conseguir o termo subsequente. E as 2 fórmulas importantes, estudem, e aquela força e aquele abraço.